Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: enquanto não temos um encontro com Jesus, continuamos insistindo nos mesmos erros. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Somente a palavra de Deus pode mudar os nossos pensamentos, podem mudar os nossos sentimentos, podem nos dar sabedoria. Somente através da palavra de Deus nós conseguimos entender a verdade. E enquanto nós não conhecemos a verdade, nós sofremos sempre pelas mesmas coisas. Procuramos sempre o mesmo caminho, porém, sempre esperamos chegar num lugar diferente. Como se fosse uma questão da fé que se caminha, como se fosse uma questão de que nós tivéssemos que encontrar a pessoa certa, o trabalho certo, o lugar certo. Não existe lugar certo quando você é a pessoa errada. Não existe lugar certo quando as tuas intenções são más. Não existe lugar certo quando Deus não está conosco. Porque essa busca, ela nunca passa. Essa fome, essa sede, ela nunca é satisfeita. Somente Deus pode nos amar da forma que nós precisamos. E talvez por conhecer Deus de palavras, mas nunca poder ter tido experimentado Ele com o nosso coração, que nós ficamos sempre em dúvida. Mas quando o Espírito Santo vem, quando o Espírito Santo transborda dentro do nosso coração, parece que a nossa vida ela começa a fazer sentido. E ao invés de ter medo, nós temos coragem. Ao invés de ter medo da morte, nós temos esperança. E a nossa vida se transforma, porque dentro de nós existe um outro ser vivendo, Cristo. E os nossos pensamentos já não são mais os mesmos, e os nossos caminhos já não são mais os mesmos. Mas enquanto não temos esse encontro, nós insistimos nos mesmos erros. Quantos relacionamentos você já teve na sua vida? Quantas vezes você já insistiu nas mesmas coisas e no final não deu certo? O vício é um exemplo disso. Quantas vezes a pessoa já não recorreu à droga, à bebida e ao cigarro para tentar sentir algo que ela não sentia? Chegou a tal ponto que aquilo dominou a vida, conseguindo acabar com toda a saúde. Tem pessoas que casam 1, 2, 3, 4 e no fim tá ainda ali. Agora, será que o problema é o marido? Será que o problema é a mulher? Será que o problema somos nós? Será que o problema é a falta de Deus dentro da relação? Será que é uma questão de sorte, de azar? Será que é porque tem dinheiro ou porque não tem? Qual será que é o problema? Quem será que é o culpado disso? Mas uma coisa é fato. Cada relacionamento que se desfaz é um buraco que se abre dentro do peito. Porque nós temos uma sede de amor. E quando nós não conhecemos a Deus, não sabemos que Deus é amor. E essa sede continua. E nós continuamos procurando dentro das pessoas. Então, cada vez que uma pessoa vai embora, é como se o amor ele tivesse morrido. É como se a fonte de amor tivesse acabado. É como se você tivesse fome e já não tivesse mais comida. Sem contar a opinião das outras pessoas. Sem contar a imagem das coisas que acontecem. Como que você deita numa cama e fica refletindo o que passou, o que vai passar, o que vai acontecer? Talvez por medo de ser ferida, fere todo mundo. E é assim. Sem Deus, nós nada podemos.
Sem Deus, nada nós somos, a não ser um conjunto de erros. Se a gente vai lá na palavra de Deus, em João 4, versículo 16 a 19, 28 e 29, a palavra do Senhor diz assim: Vá chamar o seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Então Jesus disse: Você está certo ao dizer que não tem marido, pois já teve 5, e este que você tem agora não é, de fato, seu marido. Sim, você falou a verdade. E a mulher respondeu: Agora eu sei que o Senhor é um profeta. E em seguida a mulher deixou ali o seu pote, voltou até a cidade e disse a todas as pessoas: Venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? Nós temos que entender com quem que Jesus está conversando. Jesus está conversando com uma mulher, e essa mulher era samaritana. Para a gente entender um pouquinho, os judeus e os samaritanos, eles eram um povo que não se gostavam entre si. Então vamos imaginar que você tem 2 povos que são inimigos. Jesus chega para uma mulher que ela estava tirando água do poço e pede para essa mulher: olha, me dá um pouco de água. E ela falou: poxa, mas você sendo judeu e eu sendo samaritano, por que você está me pedindo água? E Jesus começa a conversar com ela, dizendo que a água, se ela soubesse quem ele era e o que ele poderia fazer por ela, ela teria uma água que nunca mais ela teria sede. E ela fala: tá bom, eu quero essa água. E aí Jesus vai para ela totalmente aleatório e pergunta: vá chamar seu marido e volte aqui. Se você olhar o contexto da conversa que ele estava tendo com essa mulher, é uma pergunta totalmente fora de contexto. Totalmente. Mas Jesus fez essa pergunta por uma razão. Ele queria saber o que ela iria dizer. Deus, normalmente, quando ele pergunta as coisas, ele sabe a resposta. Mas ele quer ver se nós temos coragem de admitir. Porque aquela mulher teria que falar que não tinha marido. E nos costumes daquela época, talvez pela idade que ela já tivesse, ela não ter um marido indicava talvez que ela pudesse ser uma prostituta, ou que tivesse acontecido alguma coisa, ou que era uma viúva, alguma coisa nesse sentido. Mas ainda com o peso de todo o preconceito que Jesus poderia ter sobre ela, ela foi lá e disse a verdade. Ela disse: olha, eu não tenho marido. Olha como Jesus, ele foi perguntar para ela justamente o que mais incomodava essa mulher. E ela deveria ser conhecida na tribo, na região dela, por esse tipo de argumento, por esse tipo de coisa. Você imagina os comentários: ixi, essa daí não dá certo com ninguém, essa daí não para ninguém na casa dela. Não é a maldade de sempre que a gente faz com as pessoas? Sempre querendo dar um comentário. Uma coisa é eu relatar a verdade, a outra é eu querer simplesmente defender o errado pelos meus interesses. O que é certo, o que é errado. A Bíblia nos ensina sobre o que é o certo e o que é o errado. Quem são os nossos irmãos e quem não são. Quem vai receber a salvação e quem não vai receber a salvação. Então, a mulher olhou para Jesus e disse: olha, eu não tenho marido. Então Jesus disse: você está certa ao dizer que não tem marido. Você já teve 5, e este que você tem agora não é de fato seu marido. Como que Jesus sabia que essa mulher já teve 5 maridos? Eu não sei se você já passou por alguém que estava testemunhando, dando uma revelação, e ela começou a dizer coisas, revelar coisas que só você e Deus sabia. E é justamente assim que Jesus ele chega até a nós. Primeiro, ele chega nos oferecendo alguma coisa que ninguém mais pode nos dar. Depois, ele quer conhecer o nosso coração, para saber se a verdade está na nossa boca. Essa mulher ela poderia ter mentido, mas Jesus já sabia a resposta. E olha o que ele fala: olha, você já teve 5 maridos e de fato, esse que você tem não é seu. Quantos relacionamentos você já não teve na sua vida?
Quantos de fato foram seus? Será que o que você tem agora é seu? Será que você sente que você tem essa pessoa? Que você pode confiar nessa pessoa? Será que essa pessoa ela te deixa mais perto de Deus ou essa pessoa ela te faz pecar? Porque às vezes são coisas de circunstâncias. Nós temos que entender sempre uma coisa, que a nossa vida ela vem acontecendo desde o primeiro dia. Só que infelizmente não é no primeiro dia que a gente conhece a Jesus. Nós continuamos vivendo e tentando sobreviver a cada dia, insistindo sempre nos mesmos erros. E que erros são esses? É aqueles que culturalmente nós aprendemos. E aí nós começamos a nos aventurar, achando que o amor é uma pessoa, que o sucesso é ter dinheiro, que isso é aquilo, que a beleza vale mais que caráter, e que não sei o quê, e um conjunto de coisas preconceituosas. E achamos que aquele é o único caminho. E fazemos de tudo para poder tentar seguir esse caminho. E esse caminho não leva a lugar nenhum. Olha essa mulher, 5 maridos, 5 relacionamentos, 5 vezes passando a dor da decepção, e ela não tinha aprendido ainda o que ela estava procurando. Quando nós não conhecemos a Deus, nós buscamos sempre conhecer as pessoas e ficamos revirando. É como se nós estivéssemos procurando no lixo, porque pessoas sem Deus são só defeitos. Toda virtude que nós temos é porque Jesus participa da nossa vida. Você já viu uma reunião de amigos? Coloca-se uma garrafa no meio da mesa. Todos sentam em volta olhando essa garrafa e álcool para dentro e besteira para fora. E é só isso. Fala da vida de um, fala da vida de outro, fala que comeu fulana, que tá conversando com ciclana, que fulano não presta, que isso e aquilo e não sei o que, não sei o que. Estão ali cultuando uma garrafa e a mulher tá na onde? Muitas vezes tá lá em casa. Já não tem relação, já não suportam viver mais no mesmo lugar. Já não tem cumplicidade, já não tem mais parceria, já não tem mais nada. Já não tem mais nada. Uma coisa que às vezes a gente também não percebe, a Bíblia ela usa muito a palavra adultério. Tem sempre o adultério, quando Deus está dizendo, Ele está falando entre o homem e a mulher. E aqui começa a nossa arrogância. O adultério é uma traição. Quando você crê em outros deuses, quando você crê em coisas que Jesus diz, não creia, você está adulterando. Você está traindo a Deus. O que será que é pior? Você trair uma pessoa ou você trair a Deus? Se a gente olha a história de Davi, ele adulterou com pessoas, não com Deus. E lá na frente nós olhamos que Deus diz que Davi era o homem segundo o coração dele. Ué, mas Davi matou, Davi errou, Davi fez diversas coisas, Davi fez, mas ele não traiu a Deus. A relação mais importante é essa. Enquanto você achar que a relação mais importante é a humana, a tua alma ela tá morta. Enquanto a tua alma estiver morta, a tristeza vai morar no teu coração, o questionamento vai morar na tua casa, o cansaço vai morar na tua vida. Você já não tem força para nada, você não tem ânimo para nada, você não tem coragem de nada e não tem nada. Então quando nós reposicionamos, quando nós dizemos, poxa, aqui eu não vou errar mais, eu já andei por esse caminho e eu sei que é uma rua sem saída. E eu tô cansado de ruas sem saídas. Eu quero um caminho reto. Esse é o caminho da eternidade. Eu já não vou mais me assentar nas rodas que eu me assentava. Eu já não vou cultuar as coisas que eu cultuava. Eu abro mão. Já tive 5 maridos e hoje eu não tenho nenhum, ainda que alguém esteja perto de mim. E o que aconteceu com essa mulher? Depois que Jesus se revelou a ela, que ela percebeu que Jesus conhecia o coração dela, que ela disse a verdade para Jesus, ela foi lá e disse assim: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Em seguida, a mulher deixou ali o seu pote, voltou até a cidade e disse a todas as pessoas: venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é Messias? É curioso que ela diz que eu sei que o Senhor é um profeta, ela usou com minúsculo. Então ela estava tratando Jesus com respeito, não como se fosse o Senhor da vida dela. Mas já existia a dúvida, será que ele é um profeta? Só que olha como o testemunho dessa mulher, depois que ela encontrou Jesus,
depois que Jesus se revelou a ela, depois que ela entendeu que Jesus conhecia o coração dela, ela começou a testemunhar sobre a experiência que ela tinha tido com Jesus. E outras pessoas começaram a ouvir e começaram a se questionar através das palavras dela. Será que essa pessoa mesmo é um profeta? Então o nosso testemunho, ele coloca outras pessoas para olharem para Jesus, para ouvirem Jesus. E o que eu falo sempre? Que a nossa vida é a primeira Bíblia que qualquer pessoa lê. Então se a palavra de Deus estiver no nosso comportamento, até aquele que não acredita vai conseguir ler, vai conseguir ver. Já não é mais uma questão de merecimento, mas é uma questão de espírito. E nós adoramos Jesus em espírito e em verdade. E era justamente por querer ver se a verdade estava na boca dessa mulher que Jesus começou a tocar no assunto que mais machucava ela, porque Jesus queria curar ela. E aqueles 5 maridos, que eram a vergonha da vida dela, se tornaram o seu testemunho. Aquele instrumento, aquilo que mais te machuca, vai ser o teu testemunho. É a mesma coisa na minha vida. Quando eu falo da depressão, quando eu falo do meu passado, quando eu falo da minha vida sem Deus, aquilo que mais me machucava hoje faz parte do meu testemunho, porque é justamente aonde Jesus veio e me curou. Se a gente continua lendo essa palavra, lá em João 4, versículo 39, 41 e 42, a palavra ela diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, porque a mulher tinha dito: ele me disse tudo o que eu tenho feito. E muitos outros creram por causa da mensagem dele. Eles diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você disse que nós cremos, mas porque nós mesmo o ouvimos falar e sabemos que ele é de fato o Salvador do mundo. Olha que depois do testemunho da mulher, eles já não olhavam mais Jesus como um judeu, que seria o comportamento normal deles. Eles se odiavam e nem sabiam por que se odiavam. Ah, você é judeu e eu sou samaritano. Já vinha de um passado, aquilo já estava impregnado neles. Mas como a mulher disse: olha, esse cara aqui, ele me disse umas coisas que ninguém não poderia saber, só se fosse de nós, e ele não é um de nós. Mas ele sabia o que estava acontecendo dentro de nós, dentro do nosso coração. Então a cidade primeiro começou a acreditar em Jesus por causa do testemunho dela. Até que eles foram lá, e a palavra fala que eles insistiram para que Jesus ficasse, e Jesus ficou 2 dias lá naquele lugar. E aí a palavra vem falando que no começo eles creram por causa do que ela disse, mas depois que eles começaram a ouvir Jesus falando, eles creram por causa de Jesus. Então, olha como é interessante. As pessoas elas vão chegar a Cristo pelo nosso testemunho, mas depois elas vão se converter pelo testemunho de Deus. Então veja como uma coisa leva a outra. A nossa vida, ela complementa a vida de outras pessoas. Então você não tem que ter vergonha daquilo que você passou. Você tem que ter vergonha de ficar insistindo nos mesmos erros. 5 maridos. Quantas vezes você não continua insistindo, às vezes, no mesmo comportamento? Insistindo em coisas que você sabe que não fazem bem para você. E nós sempre temos que olhar uma coisa, que nós conseguimos saber se Deus está conosco ou não através dos nossos sentimentos. Se os nossos sentimentos não nos acusam, tranquilo. Agora, se eu faço algo e aquilo fica acusando em mim, não tem como a gente saber o que é a história de cada pessoa, o que é o propósito de cada pessoa, não tem como a gente saber, porque aqui ninguém vai ser perfeito. Mas uma coisa está dentro das nossas mãos. Nós podemos pecar contra as pessoas, mas nós não podemos pecar contra Deus. Nós não podemos duvidar do poder de Deus. Nós não devemos procurar a ajuda no mundo e a ajuda em Deus. É diferente eu buscar, às vezes, um tratamento num médico para complementar algum tipo de doença,
do que eu achar que a minha cura ela tá por eu conversar com alguém, ou a minha cura é que alguém faça o que eu quero, que alguém volte. Se essa mulher fosse pedir uma oração, será que ela pediria o quê? Que o marido volte? Será que essa pessoa que era o quinto não estava com ela, não era casado e ela estava reclamando? Era só um namorado? Eu não sei. Eu não sei se os 5 alargaram ou se os 5 morreram. Então ela poderia ter casado de novo. Eu não sei. Cada povo segue um costume diferente, uma tradição diferente. Mas ainda assim, Jesus olhou para essa mulher, independente da vida que ela teve, e disse: olha, você pode ter uma nova vida. Você pode ter um novo caminho. Você pode parar de insistir nos mesmos erros. E por ela ter testemunhado, outras pessoas tiveram a oportunidade. E é isso que Jesus está esperando de você. Você admitir os teus erros, você dizer a verdade, você aceitar e começar a testemunhar que Jesus tem mudado a tua vida, que Jesus ele tem participado da tua casa, que você tem feito coisas que antes você não fazia, que você tem sentido coisas que antes você não sentia. O nosso testemunho ele é muito importante, mas muito importante. Só que a nossa vida não pode ser só o testemunho. Nós temos que sempre ter novas coisas, tanto para aprender quanto para ensinar. Por isso nós devemos ler a palavra de Deus sempre. Sempre que você compartilha esse devocional com alguém, você está dando uma oportunidade de, através do teu testemunho, outra pessoa ouvir Jesus e ela crer. Não porque eu seja Jesus, nem nada, longe disso, quem sou eu? Eu não sou ninguém. Mas porque sempre é baseado na palavra de Deus. E se você for lá em João 4 e começar a ler, Jesus ele vai falar sobre a importância tanto de quem planta quanto de quem colhe, porque ambas as pessoas elas recebem. Porque quem faz crescer é o Senhor, é Deus. O importante é a gente participar, é a gente fazer parte disso. Então, se você escuta pelo Spotify, pelo Amazon, pelo Telegram ou pelo WhatsApp, seja lá onde for, você pode encaminhar para outras pessoas para ajudar a semear a palavra. Eu não canso de dizer, eu não ganho nada. Todos os dias eu gravo um devocional sem ganhar nada. O interesse aqui não é dinheiro, é a tua alma. Hoje nós ouvimos, o evangelho dos fariseus. Aqui não tem fariseu, não. Aqui tem a palavra de Deus e só. Aqui nós não misturamos o reino com dinheiro. Então, se você quiser apoiar a obra, é assim. É com as tuas mãos e é semeando sobre as pessoas que você tem contato. Isso também se ajuda muito. Quando você escuta no Spotify ou coisa, tem um botão lá seguindo. Se você coloca seguindo, mais pessoas elas vão ser recomendados e mais pessoas vão poder ver. Infelizmente, a internet ela funciona assim. Então, cada vez que você curte, comenta ou compartilha, isso demonstra que tem interesse, que outras pessoas também poderiam ter interesse. Só que diferente da maioria que pede isso para ganhar mais dinheiro, eu só queria uma coisa: ganhar mais almas para Jesus. E eu acho que isso seria bom para todo mundo. Porque não existe nada melhor que você, por exemplo, poder ir, cortar um cabelo, falar de Jesus com a pessoa que corta o teu cabelo, se fosse lá, fazer uma unha, falar de Jesus com a pessoa. Se você fosse em qualquer lugar, fosse, fazer uma massagem, fosse atender em algum lugar, qualquer coisa. Você imagina que todas as pessoas que você tem contato no seu dia a dia, que você tem a oportunidade de conversar, seja no teu trabalho, seja na tua escola, onde você estuda, com os teus amigos, no teu grupo, na tua igreja, não sei, mas falar de Jesus. Porque hoje, muitas vezes, a mensagem ela só é pregada dentro da igreja, só é pregado dentro de uma bolha, sempre para os mesmos, e as pessoas andando à volta perdida, e você tem uma lanterninha na mão. Então você sai lá de fora, pega na mão dessas pessoas e vem trazendo para perto de Deus, resgatando. Você imagina se eu pegasse e deixasse o meu testemunho só dentro de mim, não contasse para outras pessoas que têm depressão, que a minha depressão passou quando Jesus entrou na minha vida. O que seria? E não custou nada. E quantas pessoas não sofrem por isso? E é assim que nós trazemos um significado maior para a nossa vida. Quando Cristo vive em nós, nós vivemos. Amém?
Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa tocar o teu coração, que você confie nos teus sentimentos. Se os teus sentimentos forem bons, Jesus está dentro de você, vivendo a tua vida e atuando, mesmo que hoje você não entenda as coisas que vive. No tempo certo, o Senhor vai revelar a razão de todas as coisas. Que Deus abençoe cada um de nós, que o Senhor tenha misericórdia e que o Senhor perdoe todos os nossos pecados. Amém? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.